Da mesma maneira que numa cidade moderna temos a capital, a praça, por volta da praça hoje em dia os bancos, isto que era o lugar onde pisamos neste momento. Imagine um lugar de forma rectangular, ao ar livre, pois claro, coberto com pedaços de mármore, coisa que se vê em algumas partes, como aqui, por exemplo, ou ali, por onde a gente passou. E agora, em cada lado, existiam lojas. Não é fácil compreender quantas eram as lojas, mas entre aquelas duas árvores, que são pinheiros, aquelas duas árvores, tem uma mostra de uma loja da época romana. Uma vez que quando o monumento tem o arco, a obra é daquela época. Os gregos, até então, usavam o triângulo para distribuir o peso num edifício. Apareceram os romanos e, da mesma maneira que eles adotaram a cultura helênica, a religião grega antiga, influência da arquitetura grega, dessa maneira, os gregos também, houve uma troca de influências, adotaram o uso do arco para distribuir melhor o peso no edifício, aliviar, em outras palavras, o edifício. Então imagina que neste lugar encontrava-se o povo de Corinto. Onde que morava esse povo? Pois as casas do povo existiam deste lado até o porto de Corinto, o porto no Mar Jônico, e deste lado, para essa direção, até o porto de Sencreé. Onde veio São Paulo? Do porto de Sencreé. Okay. Então, o porto de Sencreé está para esse lado. Nesses dois portos, no porto de Sencreé descobriram só pedras do porto, mas nessa direção descobriram também uma das primeiras igrejas, que realmente não se vê muito, mas é um monumento do século IV depois de Cristo. E o século IV depois de Cristo o que é? É oficialmente um momento em que as pessoas têm liberdade total de crer em qualquer religião. Isto deve-se a quem? Ao imperador greco-romano Constantino. E por isso, em nossa igreja, às vezes temos pinturas ou íconos, encontra-se Constantino com Helena, os dois com aureola. E estou dizendo isto porque muitas pessoas perguntam, mas Constantino foi bautizado à última hora? Sim, mas é a nossa maneira de reconhecer a contribuição dele na história cristã. Que realmente se ele não tivesse tido essas decisões, quem sabe se os europeus hoje em dia seriam a maioria deles cristãos. E por isso na Europa nesse momento existe uma situação assim muito complicada com os muçulmanos. Porque acham que os franceses e os alemães agem tanto com a imigração turca. Porque não querem a criação do conhecido arco muçulmano. Então, a religião é um assunto muito complicado. Por exemplo, os gregos e os turcos têm muitas semelhanças. Muitas semelhanças mesmo. Mas a religião muda totalmente o estilo das pessoas, a filosofia das pessoas. Eu, quando fui à Turquia, disse para os meus amigos, pois eu desfrutei mesmo, são muito mais agradáveis e muito mais amáveis do que os gregos, mas sinto-me agradecida por ser uma mulher grega e não uma mulher turca. É porque o assunto da religião é um caso meio complicado. E é uma coisa que eu, apesar de que eu não cresci, mas vivi no Iraque, só um ano, com a minha família, mas agora, morando na Grécia e vendo tantos imigrantes que vêm do Iraque, do Afeganistão, do Paquistão, que na maioria deles não são cristãos, vejo qual é a sua maneira de atuar frente às mulheres gregas. E acreditem nisso, não é boa. Subestima muito e é meio violenta. De todas as maneiras, nós vamos ficar com isso. A praça principal de Corinto, lugar de encontro para fazer o quê? Para conversar sobre a filosofia,
conversar sobre a religião, conversar sobre a política, pois claro, trocar produtos e comprar produtos. E este é o lugar onde trabalhava São Paulo, porque ele não tinha dinheiro. Então, todos os lugares onde ele ia precisava encontrar trabalho também. A presença dele para 1 ano e meio cá, quase 2 anos, incomodou, como eu disse, os romanos. E por isso, eles obrigaram a subir aqui, nesse pedaço que vem, nessa construção que era o Bema. Bema quer dizer passo, porque lá subiam os imperadores para anunciar coisas, subiam os filósofos também, obrigaram a subir ali e justificar-se, explicando por que fazia até então todas essas pregações. E tenha em conta que São Paulo, em geral, encontrou várias dificuldades, porque antes de Corinto, muito antes, quando ele visitou o norte da Grécia e bautizou a primeira cristã da Europa, a Lídia, numa cidade grega chamada Filipe, ali foi posto na prisão. Pense assim, aparece no Brasil. O Brasil é um caso meio diferente com o sincretismo, mas de todas maneiras aparece no Brasil alguém e começa a falar sobre um novo Deus. Não vou avaliar essa pessoa como um maluco que veio cá para proselitar as pessoas, pois assim como foi enfrentado e tratado São Paulo naquela época. Então é uma verdadeira façanha o que ele conseguiu fazer. E por isso, ao pé do sítio arqueológico, a igreja que as pessoas do nosso grupo vêm, que é obviamente nova, é uma igreja moderna, é dedicada a São Paulo. De costume, podemos fazer a oração ali onde está o grupo, mas como aparece outro grupo, não sei se acham lá embaixo sobre esse pinheiro, se querem rezar ou fazer uma oração. Fazer aqui mesmo, né? Aqui bem perto onde o Paulo teve, né? Paulo teve aí, né? Melhor. É importante, sabe, a Zoe nos dar essa oportunidade, que poucos grupos vêm e que têm a oportunidade de orar. E a igreja de Corinto, Israel estudou bastante, sabe disso, hoje as pessoas têm como uma igreja fraca, uma igreja cheia de pecado, uma igreja cheia de problemas, mas não, na verdade não foi isso. Era uma igreja muito forte, uma igreja muito jovem, que tinha seus problemas, mas Paulo veio para, na segunda carta dele, para instruir aqueles cristãos o verdadeiro cristianismo que ele tinha recebido de Cristo, e foi a igreja que nos deu essa oportunidade de nós hoje termos essas cartas tão importantes, 1ª e 2ª Coríntios, né? Foi aqui, então, nós hoje chegamos a 2000 anos depois, passarmos por aqui onde Paulo passou e trouxe tantas instruções importantes para o cristianismo. Então eu gostaria que nós, como estamos aqui, pudéssemos dar as mãos e orarmos, agradecermos a Zui por nos dar essa explicação tão maravilhosa. Zui, entra dentro desse círculo, Zui. Simplesmente que o círculo é enorme. Vamos fazer um círculo grande aí.